Olá, doutor Segundo, urologista, sejam muito bem-vindos aqui ao Canal Pra Cima, um canal que fala tudo sobre a sexualidade masculina e hoje o tema é bastante importante porque é um tema de saúde pública. Hoje a gente vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Gosta dessa temática? Acompanhe o vídeo! E aí, gostou da ideia? Hoje a gente vai falar das infecções sexualmente transmissíveis, IST. Porque esse nome até vem mudando com o passar do tempo. Antigamente chamava gonorreia, doenças venéreas e depois passou doenças sexualmente transmissíveis, DST. Mas com o passar achou um pouco pejorativo, um pouco, digamos assim, agressivo e hoje a gente chama as infecções sexualmente transmissíveis. Porque é importante, você homem e também as mulheres acompanhem esse vídeo. Todas essas informações ajudam, às vezes, para prevenir, que esse é o foco do nosso canal, e também prevenir as complicações. Quando você sabe que você possa ter alguma normalidade, procurar ajuda médica o mais rápido possível para, digamos assim, para o tratamento. Muitos pensam, às vezes, que a informação não ajuda, ajuda sim, por isso que é importante acompanhar esse vídeo. E lá no final desse vídeo eu vou falar as dicas principais para a gente conseguir uma vida saudável na sua sexualidade com a sua parceria, tá certo? E antes de continuar o vídeo, sempre a gente deixa aqui nossas redes sociais, tanto do Pra Cima, que tem o TikTok, tem o Instagram e também doutor Segundo urologista. Sou médico, sou urologista, atendo na área de medicina urológica há mais de 22 anos, tenho a atuação tanto na urologia geral e tenho mestrado e estou fazendo doutorado na área de sexualidade masculina, que é andrologia. Daí por isso que a gente tem esse canal aqui, que é um pouco focado nessa parte da sexualidade masculina. E novamente agradecer a todos que estão seguindo, nosso canal sempre está crescendo, graças a quem está aí do outro lado da telinha, tá certo? As IST, que é o nome correto que a gente chama essas doenças, existe um grupo muito grande de infecções. Antigamente achava que as IST era só local, alteração ali da pele, da região peniana, às vezes uma ferida, às vezes uma úlcera, às vezes uma verruga. Mas hoje as IST é um grupo maior de doença. Basicamente, quem trata IST não só é o urologista, é o dermatologista, é o infectologista. Daí alguns pacientes nos procuram, a gente tria para o infectologista. Do mesmo jeito, às vezes eles procuram um infectologista, está ali acompanhando, que é o médico que atua nessa área, às vezes manda para nós, urologistas, avaliar. Existem, na verdade, grupos de IST. Uma que está aparecendo aqui na tela, que são as ISTs, que têm relação direta com alterações da pele e da região genital, quando a gente fala não só de homens, mas também de mulheres. Outro grupo de IST que tem corrimento uretral, que está aqui aparecendo, que é uma secreção no canal uretral masculino. E o terceiro grupo, que é as IST relacionadas com transmissões, além de sexuais, também relacionadas com transmissões sanguíneas. E a gente tem que dividir esses grupos. Daí, às vezes, sempre o urologista, dermatologista ou infectologista são as especialidades médicas que avaliam e tratam esses pacientes. Gostou dessas três temáticas? Vamos agora falar um pouquinho só para vocês se enquadrar e entender e sempre ficar atento ao vídeo. Vamos falar das IST, que causa alterações cutâneas. O diagnóstico das IST por alterações cutâneas pode ser o diagnóstico direto. Lá, o homem vai no nosso consultório, se queixa de uma anormalidade da sua genitália, da sua pele, ou alguns casos que o homem vem porque a mulher ou a sua parceria apresentou uma alteração cutânea e é triado para nós urologistas para avaliar, tá certo? A primeira IST que é interessante e é endêmica, e graças a Deus a gente já tem uma vacina, que existe vários níveis de vacina, que é o HPV. O HPV. O HPV é uma verruga peniana ou às vezes alterações no tecido, na pele, da região genital, que às vezes não é nem visível, que a gente às vezes tem que fazer um exame chamado genitoscopia para avaliar se o paciente tem ou não.
é de transmissão sexual e é interessante a HPV a gente falar que nas mulheres e nos homens tem relação direta com o câncer de colo uterino e região vaginal da mulher e o câncer de pênis. Ou seja, é uma doença e um ST, uma infecção sexualmente transmissível, que tem um risco de você desenvolver câncer, quem é portador, quem teve essa doença. E é uma doença hoje que a gente diz prevenível. Por quê? Porque já existe a vacina, a gente orienta as adolescentes e os adolescentes, antes de começar a sua vida sexual, procurar a unidade de saúde para fazer o uso da vacina, que é pública e é gratuita. Gosta desse conteúdo de vacinas, prevenção? Deixa o seu comentário aqui que a gente pode até fazer uns vídeos, falar um pouquinho sobre o HPV, que é uma região endêmica que muitos homens e mulheres hoje apresentam, apesar de ter as vacinas, que muita gente ainda não se vacina, mas é prevenível. Outras lesões que causam no pênis seriam as relações ulcerativas. E existe um grupo que é o herpes genital, a sífilis, o cango mole e a adenovirose. São lesões que é um grupo de germes que podem ser vírus, no caso do herpes, e a sífilis e a adenovirose, que é um tipo de bactéria que ela inocula e causa essas úlceras. Né? Aqui a gente não vai falar um pouquinho, que é muito termo técnico, mas se você tem ali sua genitália, ou na região do pênis, na região pubiana, ou no testículo, depois de relações sexuais sem um devido cuidado, e apareceu essas vesículas ou essas feridas no genital, é interessante procurar o seu urologista. Por quê? Principalmente a sífilis, porque a sífilis, no caso que a gente está falando, é a sífilis inicial, pode também ter repercussões futuras e alterações sanguíneas depois que o paciente apresenta essas relações. Daí, você que tem uma ferida, alguma alteração cutânea, procura aí seu urologista para fazer uma avaliação. Outro grupo de IST que são os corrimentos uretrais. O homem, depois de uma relação sexual desprotegida, começa a apresentar dor para urinar, um vermelhidão na pontinha da uretra e às vezes vem uma secreção, que pode ser um pus mesmo ou uma secreção líquida, mas clarinha, persistente. Basicamente, existem duas doenças que causam, que é a conhecida a gonorreia, que é a uretrite gonocócica, e existe a uretrite por clamídia. Só o médico, quando você tiver alguma queixa, pode dar esse diagnóstico para fazer essa avaliação e passar um medicamento curável. É interessante que a maioria dos grupos dessas IST, procurando uma fase inicial, você poderá ter a cura. E outras, infelizmente, têm uma evolução que nem tem cura, nem tem vacina. E por outro que as IST, que são as que com repercussões sanguíneas, que tanto pode ser por um ato sexual, que ali você vai ter relação sexual e pega essa doença porque não se preveniu, são as hepatites, que são as inflamações no fígado B e C, e a AIDS, que é a HIV. Infelizmente a AIDS a gente não tem como prevenir ainda. E alguns pacientes que têm uma vida sexual um pouco mais promíscua, que não quer se cuidar, existem algumas profilaxias. O que é isso? É você tomar um medicamento que chama PrEP e você pode ter uma relação sexual desprotegida com risco menor de se contaminar. Se você gostou desse tema, o que é PrEP, como se prevenir da HIV, deixa aqui com comentário. Eu posso fazer um vídeo especificamente falando sobre PrEP e as vantagens e as desvantagens para quem está nessa modalidade de tratamento. E a hepatite B tem vacina, a gente sempre orienta, tem uma fase da vida, você procurar a sua unidade de saúde para evitar pegar essa doença, porque existe a vacina para hepatite B, para C já não tem. Daí, quando a gente fala que as infecções sexualmente transmissíveis que transmitem de uma pessoa para outra, o que é que a gente tem que trabalhar? É a prevenção, ou seja, evitar que você desenvolva essa doença, para depois não ter que tratar. E caso você desenvolva essa doença, o diagnóstico precoce é importantíssimo. Daí, primeiro, evitar a infecção, o uso da camisinha, o sexo seguro, ter essa consciência. Às vezes você fazer exames antes de começar a sua vida sexual. Daí eu já fiz um vídeo que eu já postei aqui, que são os exames pré-nupciais. É um vídeo bem interessante, se você gostar dessa temática. São exames que você tem que fazer antes
de começar a ter uma relação sexual com a sua parceria e se prevenir para evitar essa doença. Fazer o diagnóstico precoce. E caso você tenha suspeita que teve uma relação, tem uma parceria, que está com algum problema, que teve uma relação sexual desprotegida com essa pessoa, procura a sua unidade de saúde para fazer os exames de diagnóstico precoce. Procura essa unidade de saúde para fazer os exames, para fazer o diagnóstico precoce. Hoje existe uma bateria de exames, chama testes rápidos, que você faz na mesma hora na unidade de saúde, e esses testes rápidos vão dizer se você tem algum tipo de IST ou não. Qual a vantagem? Você sabendo que tem a doença, primeiro você evita passar para as pessoas do seu relacionamento sexual. Isso é importantíssimo e fundamental na sua vida. E segundo, com o diagnóstico mais cedo, você consegue começar um tratamento, começar a tomar medicação e ter uma qualidade de vida, tá bom? Gostou desse tema? Falar um pouquinho sobre as IST, doença sexualmente transmissível. O canal Pra Cima é assim, a gente fala tudo que for de importante da sexualidade ou do interesse da população masculina e também da população feminina que sempre está aqui acompanhando a gente. Sempre está gostando desse conteúdo, curta, deixa aqui o seu joinha, comenta aqui qual um vídeo interessante que a gente possa trazer, a gente falar, pra gente debater, tá certo? Não deixe de seguir nas minhas redes sociais, também a gente tá ali postando story, respondendo no direct, e aqui de lado tá aparecendo mais vídeos e dá uma maratonada aí, canal Pra Cima. Muito obrigado, Dr. Segundo, urologista, um abraço.